Beleza. Vou projetar aqui a minha tela. Vocês já deram uma olhada no material dessa semana, no vídeo, alguma coisa assim? Eu tô na aula 5, né? Você começou a falar sobre funções. Eu não cheguei a dar uma olhada na semana 6 ainda, não. Tá. Mas, enfim, eu coloquei um materialzinho extra lá, porque no vídeo dessa semana eu comento, né, que, de fato, esse material do CEDEG, ele está um pouco extenso, sei lá, né, é meio denso, assim, o jeito dele tratar a matéria. Aí eu devo me restringir aí a esses materiais que eu estou colocando, né? Material 2, 3, 4, 5, né? Esses materiais que eu coloquei aí. Deixa eu projetar aqui minha tela para a gente referenciar melhor aqui. Professor, Oi. eu estou na mesma situação que a Dani. Pela primeira vez, desde que eu assisto às aulas, eu não consegui conciliar meus horários, trabalhos, enfim. Eu acabei dando prioridade até para o seu trabalho mesmo e eu não consegui assistir a sua aula que você postou segunda-feira. Tá. Então, deixa eu projetar aqui para vocês a... Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim? Beleza. Vou colocar aqui na sala de aula. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Então, aqui na semana 6, né? Tem aqui. Tem outra coisa, tem a atividade, né? Que eu andei colocando aí também essa semana. Não sei se vocês já se ligaram, né? Tem até a semana que vem para fazer uma atividadezinha aqui com basicamente sobre cônicas, né? Aí eu pus alguns applets aqui do GeoGebra. Aí tem as instruções aqui, né? Que eu quero que vocês representem a cônica, identifiquem que cônica que é, né? Vocês façam os cálculos de cada uma dessas três, né? Tem um modelinho aqui, né? Esse aqui é um modelo de como eu quero que vocês façam, né? Vamos ver se vai abrir rápido aqui. Demorando um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui é um modelo, né? Esse applet que está intitulado modelo é só para vocês terem uma ideia. Então eu pus um enunciado aqui, determine a cônica da equação tal aqui, apresentando seus pontos relevantes conforme o caso, foco, vértice e tal, né? Então você faria lá de uma maneira organizada num papel, né? A resolução e identificar que se trata de uma cônica, né? Que você colocaria na forma reduzida e identificar a cônica, identificar os focos, que os focos estão no eixo paralelo, uma reta paralela ao eixo X, né? No caso está exatamente em cima do eixo X, nesse caso aqui, né? Aí identificar foco, centro, esses pontos extremos. Aí eu gostaria que vocês, eu coloquei lá uma instrução para vocês abrirem uma continha nesse site do GeoGebra, para que vocês possam responder esse arquivo, né? Aí você abrindo uma conta no site do GeoGebra, aí ao clicar aqui você pode preencher aqui, né? Você vai preencher Professor, aqui. Oi. desculpa te interromper. Eu fiz a conta no site do GeoGebra, abri esses links, mas eu não consigo logar. Quando a gente clica para abrir esse link, fica lá no canto direito superior a palavrinha entrar. Uhum. E aí eu faço o login, mas nada acontece, eu não consigo entrar para preencher. Comigo aconteceu a mesma coisa. Você tentou fazer o login antes? Sim, tentei fazer o login antes. Aí deixei minha conta aberta no mesmo navegador, aí cliquei no link que está na atividade. E aí abri uma outra aba e mesmo assim não logou. Camila, tem como você conseguir fazer sem precisar logar, porque eu consegui criar a conta e aí eu não conseguia colocar minha conta e o coisa ao mesmo tempo, mas aí no fim eu fiz sem logar mesmo e consegui enviar o link para o professor no final. Dá para você fazer, fica tranquila. Só não vai estar com a sua conta lá. Dá para preencher no link dele sem logar? Dá sim. Deixa eu tentar ver aqui. Eu vou tentar entrar na minha conta aqui. Vou ver aqui. Opa.
Professor, eu também tenho uma dúvida. Quando você pergunta na questão, eu senti que tanto para todas as perguntas eram a mesma exigência de foco, vértice, centro, nananana. Só que tinha alguns casos que não tinha determinado, tipo, vou dar um exemplo. A questão 2 não tinha como achar o foco. Estou te dando exemplo. Ou, se eu não me engano, foi a primeira questão de hipérbole. Eu não consegui achar a equação geral, só a reduzida. A equação geral é você expandir. Se você chegar na reduzida, basta você expandir o binômio, né? Expande aquele quadrado, né? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês a página? Então, aqui, ó, é a equação reduzida. Se eu desenvolver esse quadrado aqui e tirar e reduzir enfim, ao mínimo, né? Tirar o mínimo das frações e multiplicar a equação para simplificar, né? Você volta para essa equação aqui, que é a equação geral. Não sei se foi claro. Entendi. Uma vez que você está na equação reduzida, se você quer chegar nessa equação geral, basta você desenvolver esses quadrados aqui, né? Você desenvolve esse binômio, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, faz isso onde estiver. É porque no caso da minha primeira, tinha ficado... não tinha ficado parecido com o modelo, tinha ficado diferente. Aí eu fiquei confusa na hora de expandir. Pode ter alguma diferença, por exemplo, você pode acabar multiplicando por um fator a mais aqui, poderia acabar ficando 32x ao quadrado aqui, né? Se quiser, você estaria chegando na equação multiplicada por 2, por exemplo. Pode ser que seja isso que você esteja chegando. Quando chegar na equação geral, tenta simplificar ao máximo, né? Tenta ver se não tem fatores em comum nos coeficientes, né? É isso. Mas, enfim, se você ainda assim chegar numa equação que está multiplicada por 2, não deixa de ser uma equação geral, né? Vai ter que representar a mesma curva aqui, né? Outra dica que eu dou aqui para você conferir é a seguinte: você escreve a equação geral e a equação reduzida. As duas equações têm que estar representando a mesma curva, né? Então, por exemplo, se você vier aqui, é que aí não está aparecendo a mãozinha do meu mouse, né? Agora aparece? Aparece aí ou não? Parece. Está aparecendo o meu cursor em cima da equação? Tá sim. Beleza. Então aqui, se eu clicar aqui, ó, eu oculto, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou ocultar, ó, a curva ficou oculta, né? Então se eu clico aqui, ó, ela aparece, né? Então quer dizer, se eu clicar nas duas, tem que coincidir a curva, né? Então, percebe? Então, às vezes, se você errar a equação geral e a equação geral não estiver representando a mesma curva que a equação reduzida, quando você clicar nas duas ao mesmo tempo, vão aparecer duas curvas separadas, né? Então tem algum erro aí você tenta corrigir, né? Meus desenhos até que apareceram lá direitinho. Isso que me fez achar que eu estava indo pelo caminho certo. Eu só fiquei na dúvida mesmo. Como você escreveu de acordo com cada caso, aí eu fiquei meio assim. Outra, não sei se também pode ser a tua dúvida, né? Que, assim, como eu falo aqui, conforme o caso, você vai indicar pontos relevantes, né? Focos, vértices, centro. Aí, por exemplo, se você estiver falando de parábola, se a tua curva for uma parábola, você tem um foco só, né? Você não tem focos. Sim, essa a minha dúvida, né? Sim. Aí, por exemplo, a parábola tem uma outra coisa relevante que é a reta diretriz, né? Que eu não estou falando aqui, ó. Né? Isso. E eu não consegui achar o centro da parábola falando nisso. Na parábola você vai achar o vértice, né? Não tem centro, é o vértice, né? Ai, que ufa! Não é isso, né? Eu fiquei na dúvida, eu falei, meu Deus, eu não tô vendo nenhum exemplo no caderno que demonstre como por exemplo, esse exemplo aqui que eu estou dando no modelo, que é uma hipérbole, né? Você tem aqui o centro. O centro é esse ponto que fica entre os dois focos, exatamente no meio dos dois, né? Esse é o centro. A hipérbole ela é simétrica em relação a esse centro, né? Ok? Então, o centro é um ponto importante a ser achado. Não tem um vértice da hipérbole, né? A hipérbole tem esses dois pontos aqui que você pode até entendê-los como vértice, mas a gente, na nossa nomenclatura, chamou eles de pontos extremos, né? Não deixam de ser vértice, né? Porque ele está aqui está te dando um extremo aqui de cada ramo, né? Em alguma bibliografia, vocês devem achar esses dois pontos A1 e A2 também com esse nome de vértice, né? Mas aqui, para nós estamos chamando eles simplesmente de pontos extremos. Tá?
Então, na hipérbole, você vai achar os focos, os centros, os pontos extremos, né? E o traçado dela, né? Numa elipse, você vai achar 2 focos. Aí, como a elipse tem um traçado assim, né? Meio arredondado, você vai ter 4 pontos extremos, né? Que são os pontos que delimitam os seus eixos maior e menor, né? E você vai ter o centro também, que é o ponto que fica entre os 2 focos, né? Já numa parábola, você vai ter que achar o quê? Vai ter que achar o foco, a reta diretriz e o vértice da parábola, né? Ok? Ok, professor, muito obrigada. Deu para tirar legal a dúvida. Mas quanto à questão de conseguir ali preencher o arquivo, vocês acham que pode ter problema? A Camila que falou que teve problema, né? O que você achou aí, Camila? Cara, eu não tive, eu consegui te mandar direitinho. Ah, foi você que conseguiu mandar, desculpa. Foi a Aham. Tayane, então? Aham. Quem que falou que teve problema para mandar o arquivo? Não, Camila, eu nem cheguei a tentar mandar o arquivo, porque eu fiquei travada nessa questão de logar e não logar. Aí eu pensei, eu vou primeiro falar com ele, já que tem até o dia 23, né, para entregar, para ver como é que funciona. Se a gente puder trabalhar hoje com GeoGebra na web, para o senhor mostrar para a gente como é que funciona, porque ele é bem diferente do que o senhor usa na aula, né? Tá. Podemos tentar fazer um exemplo aqui, mas eu digo o seguinte, né? Eu me loguei como aluno na turma e eu fiz a postagem, né? Então, assim, eu entrei numa conta extra lá, né? Criei uma conta paralela minha, né? Que eu tô lá como aluno na sala de aula também, né? Até para poder fazer umas experiências aí, como é que vocês visualizam as atividades e tal, né? Aí eu fiz isso, né? Eu fiz o login. E após fazer o login, eu cliquei na atividade e deu para enviar de boa, né? Mas é isso que eu não estou entendendo. Eu não consigo. Eu estou logada já numa outra aba e na aba do link ele não aparece que eu estou logada. Tá, deixa eu tentar entrar aqui novamente. Mas, Camila, não, aparece no seu perfil o que você fez? Não. Do GeoGebra? Não. Se você clicar ali no compartilhar, não aparece compartilhar link, aí você copia o link e joga lá no Classroom. Eu acho que é aqui, ó. Se você, exatamente. Assim, se você clicar aqui, ó, você clica no. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou pegar esse. Vou pegar esse do modelo aqui mesmo, né? Vou pegar esse do modelo aqui. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vou pegar aqui e vou incluir aqui um outro ponto aqui, ó. Uma entrada. Vou colocar aqui uma expressão. Aí vou colocar aqui um ponto. Ponto P igual a, sei lá, 3 e 4. Incluiu ali o ponto P, 3 e 4 aqui. Aí eu vou clicar aqui para... Aí vai gravar ali. Aí eu te dar um link aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aí você pega esse link, copia ele. Vai lá na sala de aula, né? Aqui eu não vou conseguir mostrar para você, mas eu teria que entrar como aluno, né? Eu iria lá na atividade, ver a atividade. Então, aqui eu vou estar entrando na tela onde aparece todas as entregas de vocês, não é o caso. Mas daí ao entrar na atividade, tem lá, aqui no cantinho superior, vai aparecer criar, né? É isso? Alguém pode me ajudar? Acho que eu vou ter que abrir uma tela extra aqui, né? Vamos lá. Aparece ali para adicionar ou criar e tem a opção do Google Drive, link e arquivo. Aí então, link, né? Você clica em link e cola esse link que você acabou de copiar, né? Aí das 3 questões eu consigo inserir. Sim, insere um por um, exatamente. Entendi. Isso. Tá, então eu vou abstrair essa questão de login, vou fazer dessa forma. Façam o seguinte, né? Tente aí hoje, amanhã, se persistir a dúvida, você me escreve aí, tá? Pra gente tentar esclarecer isso aí. De repente a gente combina um horário extra aí pra falar pelo Meet de novo, pra tentar esclarecer isso aí, tá bom? Beleza. Então, uma coisa que eu fiz, eu fiquei nessa dúvida também se tinha salvo ou não o gráfico que eu montei lá no GeoGebra. Aí que eu fiz foi salvar como um arquivo no computador, né, o exercício. Aí depois eu testei arrastar o arquivo para o GeoGebra no navegador, e ele abre de novo. Ou seja, se você achar que você vai perder, é só você salvar no computador, como se fosse qualquer. Mas uma vez que você está logado, acho que eles ficam todos salvos na sua conta também do GeoGebra, né?
Sim, é porque quando a gente loga pelo institucional, ele fica meio bugado, ele não aparece direito, sei lá. Mas está funcionando. Aqui eu estou na minha, deixa eu ver aqui. Materiais. Deixa eu ver aqui, ó. Seus materiais. Tá vendo? Eu estou na minha conta do GeoGebra aqui. Eu tenho as 3 coisinhas que eu fiz aqui, estão salvas aqui, né? Então, se você abrir uma conta, né, quando você salva ali o teu exercício, ele vai ficar salvo aí para você também os seus materiais, né? E aí depois você pode compartilhar ele. Tentem aí, né? Se ainda mantiver esse problema, vocês me avisam aí meio logo aí, por favor. Ok? Ah. Vocês querem tentar fazer algum esboço aqui no GeoGebra para quem ainda está com dificuldade? Ah, eu quero. Vamos ver aqui então. Você clicou aqui na tua conta, Start Calculator, né? Vamos começar aqui. Vamos pegar uma equação qualquer aqui de uma elipse, por exemplo, sei lá. Deixa eu criar uma aqui. Se alguém tiver alguma outra dúvida específica aí, fica à vontade aí, coloque no chat que a gente já resolve, tá? Eu vou fazer uma conta rapidinho aqui para a gente fazer um exemplo específico aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, 9x ao quadrado. Tá vendo aqui como é que é? Sério? Só ver aqui, ó. Você clica aqui em mais, né? Tem que colocar expressão. Se você escolher expressão, você vai digitar uma equação. Se você escolher texto, o que você escrever ali vai ser interpretado só como um texto, não vai aparecer como equação. Então, se você está querendo desenhar a curva, você vai clicar aqui em f de x expressão. Aqui, ó. Aí tudo que você começar a digitar vai ser uma equação, tá vendo? Ele já começou ali admitindo que é uma parábola, né? 9x ao quadrado. Mas aí, quando você vai completando, ele vai modificando, né? Focamento 54x mais 16y ao quadrado mais 160y. Fazer essa conta aqui. Mais 400 mais 256 igual a zero. Aqui, ó, por exemplo. Aqui eu já estou dando a equação reduzida de alguma coisa, né? Ele já indicou aqui que é uma elipse, né? Então você precisaria achar os focos dessa elipse, né? Então o exercício seria você completar quadrado na expressão e determinar a equação reduzida. Mas se você fizer esse exercício, a equação reduzida vai ser, ó, vou apagar aqui, a equação reduzida vai ser, você bota aqui, né? X menos 3 ao quadrado. Você pode botar o quadrado usando o teclado mesmo, do jeito que eu fiz aqui, ou você pode botar sinal de circunflexo 2, né? Aí ele põe um expoente, né? Tipo você faz em linguagem de programação, né? Que é um programa e tal, né? Aí dividido é barra, né?
sobre 16, mais, vai ser y mais 5 ao quadrado, quadrado. Travou aqui. Y mais 5 ao quadrado sobre, às vezes dá esse bug aqui, você tenta digitar o sinal de a barra da fração, aí ele joga a barra da fração no expoente, aí você não consegue sair daqui. Então eu faço assim, eu boto tudo em parênteses aqui, né? Caramba. Pera lá. Vou colocar aqui, ó. Abrir um parênteses aqui no começo, aí ó, botei tudo isso aqui em parênteses, né? Aí, agora sim eu boto barra, denominador 9, igual a 1. Ok? Epa, cadê o erro? Eu fiz a conta meio rápido aqui. Deixa eu só ver se deixa eu corrigir aqui. Tá, então 16, 160. Por 9. Iguais. Aí, vamos acertar essas arestas aí. Ah, tá. Faltou somar 81 aqui. 256 com 81 dá 337. Não, aqui era 337. Eu errei o coeficiente aqui. É isso. Vamos ver agora. Aí, agora está batendo. Então, por exemplo, eu jogaria essa equaçãozinha aqui, né? Essa equação geral. Aí o exercício pediria para você achar que curva se trata, né? Então, daqui, se você tacar aqui essa equação no GeoGebra, ele já vai te dizer que é uma elipse, né? Então, o exercício não seria simplesmente você dizer que é uma elipse, né? Você teria que descobrir os pontos relevantes aqui. Aqui é uma elipse, o GeoGebra já vai te contar. Então, você precisaria, no teu exercício, completar quadrado aqui e chegar na equação reduzida. A equação reduzida é essa aqui de baixo. Você pode conferir graficamente aqui, sobrepondo as duas curvas, né? Se você apagar uma, acender as duas juntas, elas vão se sobrepor, então, de fato, essa equação reduzida está correta, né? Então, você vê aqui pela equação reduzida, qual que é o centro? O centro é o ponto 3 e menos 5. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, eu vou inserir um texto aqui, ó. Centro. Aí aqui eu coloco as coordenadas do centro. Vou chamar de C o centro. C é, então concluímos que é 3 e menos 5. Aí apareceu lá no centro o pontinho, né? Aí o foco a gente teria que fazer a conta, né? Pelos coeficientes que estão aparecendo aqui para nós, ó, denominador 16 e 9, então é A igual a 16 e B igual a, aliás, A igual a 4 e B igual a 3, né? Então, eu teria que fazer A quadrado menos B quadrado, daria 16 menos 9, 7. Então, eu teria que pegar o nosso C, seria a raiz de 7, né? Vamos pegar aqui assim. Czinho igual a SQRT de 7. Tá? Só para indicar aqui, o C raiz de 7. O C é o que eu tenho que andar para a esquerda e para a direita para achar os focos, né? Por que para a esquerda e para a direita? Porque o denominador maior está no eixo, está na variável x. Então, o foco está aqui na horizontal. Então, eu tenho que andar para a esquerda, raiz de 7 unidades, e para a direita, raiz de 7 unidades. Então, vou pegar aqui o focus, vamos colocar aqui texto, focus. Estão me acompanhando aí, gente? Sim. Sim. Beleza. Dei um sinal de vida aí para saber que eu não estou falando sozinho aqui. Olha lá, foco 1, vou chamar de F1.
Então teria que ser qual ponto, né? A primeira coordenada, eu vou subtrair raiz de 7 unidades da coordenada x do centro. A coordenada x do centro é 3. Então vai ser 3 menos czinho ali, ó, né? Vírgula, e o menos 5 mantém. Aí achou o foco 1 aqui, aí o foco 2 vai ser... Então agora eu tenho que adicionar c unidades na coordenada x do foco, que era 3, e o menos 5 mantém, né? Aí achou o foco 1 aqui, o foco 2 aqui. Aí eu teria que achar os pontos extremos aqui, né? Como é que eu acho os pontos extremos? Para achar o ponto extremo aqui, à direita e à esquerda do centro, eu teria que adicionar a metade do tamanho do eixo maior, né? O eixo maior, pela equação aqui, raiz de 16 é 4. Então eu vou ter que diminuir e subtrair na coordenada x do centro 4 unidades, né? A coordenada x do centro é 3. Então, por exemplo, vou achar aqui os extremos, né? Vamos digitar aqui novamente, só para ficar bonitinho aqui na apresentação, né? Eu jogo aqui texto, pontos extremos. Pontos extremos. Aí agora vamos colocar os pontos extremos. Vamos chamar de A1, o ponto mais à esquerda ali. A1 vai ser igual, então tem que subtrair 4 unidades do 3 aqui, então vai ficar 4 menos 3, menos 1, né? Menos 1, e o menos 5 mantém. Aqui, achou o ponto A1. Tá vendo? É a mesma coisa para os outros, né? A2, aí eu vou somar 4 unidades no 3, vai ficar a primeira coordenada 7, a segunda menos 5. Ali, achou o A2. Aí depois tem os outros 2 pontos extremos que estão aqui em cima, né? Para achar esse ponto extremo aqui, eu tenho que somar metade do eixo menor da elipse, né? O eixo menor da elipse, qual o tamanho do eixo menor? É a raiz quadrada do que aparece no y aqui. O eixo menor mede... aliás, a metade do eixo menor mede 3, então eu tenho que somar 3 unidades para cá, né? Então eu vou ter aqui vamos chamar de B1, esse que está mais para cima. Então eu vou estar na mesma distância, na mesma reta vertical do centro, então a coordenada x dele não muda, então vai manter 3, eu vou somar 3 unidades na coordenada y do centro, né? Então vou fazer menos 5 mais 3, vai ficar menos 2. Ali, beleza? Por exemplo, B1, B2 agora é o que está para baixo, né? Então mantenho 3 e subtraio 3 unidades da coordenada y do centro, então menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8. Aí, achou os extremos. Ok? Aí, o que mais? Interseção com os eixos. Né? Como é que eu acho? Onde é que estão os eixos aqui? Está vendo que o eixo X aqui já não tem interseção, ó, certo? Como é que você verificaria que não tem interseção com o eixo X algebricamente? Bom, buscar a interseção com o eixo X é você fazer y igual a 0 na equação, né? Correto? Se você fizer y igual a 0 nessa equação aqui, ó, você vai chegar numa coisa do tipo quadrado igual a alguma coisa negativa. Isso é impossível de acontecer, entendeu? Se você colocar 0 aqui, ó, aqui vai dar 25 sobre 9. 25 sobre 9 é maior do que 1. Quando eu jogar para o lado de cá, o lado de cá vai ficar negativo. Então, do lado de cá vai sobrar esse quadrado, igual a um número negativo, não tem solução, né? Então, isso você estaria verificando algebricamente que a elipse não intersecta o eixo X. E o gráfico está te mostrando aqui que, de fato, não intersecta, né? Para você achar a interseção com o eixo Y, você vai fazer na equação o quê? Se você quer a interseção com o eixo Y, aí é o x que vai ser 0 agora, né? Então você viria na equação, pode ser qualquer uma das duas, né? Faz aqui x igual a 0, ou nessa ou nessa. Se você fizer nessa aqui, fica até melhor, né? Porque daí você já vai extrair a raiz quadrada aqui. Então faz x igual a 0 aqui, ó. Esse lado vai ficar 9 sobre 16, certo? Quando você passar para o lado de lá, vai ficar 1 menos 9 sobre 16, vai ficar 7 sobre 16, né? Nós teria que completar essa conta aí, né? Aí ficaria o quê? Y mais 5 ao quadrado sobre 9 igual a 7 sobre 16, extrai a raiz quadrada dos dois lados. Quando você extrai a raiz quadrada dos dois lados, vai aparecer mais ou menos a raiz do lado direito, né? Esse mais ou menos vai corresponder a esses dois pontinhos que você está achando a interseção aqui, né? Vamos fazer aqui. Quando você faz a conta, vou projetar aqui rapidinho o meu papel aqui, tá? Y mais 5 ao quadrado igual, o que a gente falou? Aliás, deixa eu fazer certinho aqui. Tá dando para acompanhar, gente?
Alô? Está sim, professor. Mais 5 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Né? Vou projetar aqui. Aqui, ó. Você está com essa equação reduzida. Eu quero a interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y. Então você vai fazer x igual a 0. Né? Então faz x igual a 0 aqui. Ó. Você vai ter, desse lado vai dar 0, menos 3 vai dar 9. Né? 3 ao quadrado 9 sobre 16 igual a y. Igual não, né? Mais y mais 5 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então isola aqui y mais 5 ao quadrado sobre 9 igual a 1 menos 9 sobre 16, né, que é a mesma coisa que 16 sobre 16 menos 9 sobre 16, que é 7 sobre 16. Agora você tira a raiz dos dois lados. Você vai chegar aqui, y mais 5 sobre 3 vai ser mais ou menos a raiz disso aqui. Então, a raiz de 7 sobre 4. Né? Então, você vai ter que y mais 5 vai ser mais ou menos 3 raiz de 7 sobre 4. Portanto, y vai ser menos 5, mais ou menos 3 raiz de 7 sobre 4. Okay? Então, eu vou ter um pontinho de interseção, vamos chamar de x1, vai ser o ponto, como está no eixo y, a primeira coordenada é 0. Então, é 0, e a segunda coordenada vai ser o número menos 5, menos 3 raiz de 7 sobre 4. E o outro ponto vai ser no eixo y também, então é 0, aí ao invés de menos é mais, né? Menos 5 mais 3 raiz de 7 sobre 4. Seriam os pontos de interseção com o eixo y obtidos algebricamente, né? Então isso você faria lá na tua resolução que você vai postar, né, escaneada no PDF, né? Aí você volta lá no GeoGebra e bota esses dados que você acabou de ver, né? Vou colocar lá. Então, vamos dizer assim, escreve aqui no texto, interseção com o eixo x, y, né? Interseção com o eixo y. Então, vamos botar os pontinhos que a gente acabou de obter, né? Então, é x1, eu chamei de x1, né? Igual, a primeira coordenada é 0, a segunda vai ser menos 5, menos 3 vezes raiz, né? O comando de raiz é SQRT, né? SQRT de 7 dividido por 4. Certo? Aqui, achou o pontinho x1 aqui, né? É a mesma coisa o x2, 0, aí menos 5, mais 3 vezes raiz, SQRT de 7, abre parênteses, 7, né? Ele já joga ali a raiz dentro, o 7 dentro da raiz, dividido por 4. Aí, não está aparecendo aí para vocês, né, ali. Ih, caramba. Baguncei, vou ter que digitar tudo de novo. 0, aí menos 5, mais 3 vezes raiz de 7 sobre 4. Aí. Ok, gente? Então, para a elipse seriam esses os pontos relevantes, né? Se ela intersectasse o eixo x aqui também, aí você localizaria as interseções com esses eixos. Tá certo? Né, se eu subisse aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o que faltou para eu chegar no eixo ali? Ó? Faltou 2 unidades, né? Então, se eu subisse esse centro aqui, digamos, 3 unidades para cima, ela já intersectaria o eixo x também. Ó. Eu posso mudar essa equação aqui, ó. Vou copiar essa equação aqui, ó. Ver se eu consigo copiar ela aqui. Não vai dar tão fácil para copiar. Eu queria digitar ela de novo. Não vai dar, não. Vamos fazer aqui. Quer ver? Vamos fazer. Eu teria que subir 3 unidades na coordenada y do ponto, né? Vamos subir aqui de menos 5, vamos subir para menos 2. Vamos fazer y mais 2 aqui, só para vocês verem, né? Então vai ficar x menos 3 ao quadrado sobre 16, né?
sobre 16 mais y mais 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Vendo? Essa aí ela já intersecta os dois eixos, né? Deixa eu apagar essa aqui. Essa aí seria um outro exercício, né? Ela já intersecta os dois eixos. Então você teria que achar esses... No caso aqui, o ponto que ela intersecta o eixo X e o eixo Y é o mesmo aqui, né? Deixa eu dar uma modificada aqui. Vamos somar só... Vamos colocar mais um aqui, ó. Aí já muda. Tá vendo? Aqui você teria que achar mais esses 4 pontos aqui. X2 aqui, esse aqui e mais esses 2 aqui, né? Tá claro? Tá sim, professor. Beleza? Deu para ter uma ideia como é que é a digitação aqui das fórmulas e tal? Isso não tem muito segredo não, né, gente? Mas se tiver dúvida, fica à vontade aí, a gente tenta esclarecer aí. Bom, então essa atividade está lá, né, na nossa página. Botei o limite aí para o dia 23, semana que vem, tá bom? Tá aqui. Tá aqui, né? Atividade 1 está na semana 6 ali. E, enfim, né, a gente estava falando do material, eu coloquei aqui para quem não pôde acompanhar o vídeo, né, dessa semana, no início do vídeo eu comento, né, que de fato esse livro do CEDERJ ele é meio denso, né, a maneira dele tratar o conteúdo, às vezes ele fica ali, fala bastante história, né, demora demais para entrar no assunto, mas ele é um bom livro como referência, assim, sabe? Então eu mantive ele aqui para consulta. Opa. E adicionei aqui esse material complementar do livro de cálculo 1, do Stuart, que no início do livro, ele tem aqui seções, aqui eu até tentei fazer um link aqui para vocês conseguirem acessar mais fácil, né? O livro é para cálculo 1, né? Vocês vão ver cálculo 1 futuramente, mas ele tem esse capítulo inicial aqui, e o apêndice, que tratam de temas que, em geral, são vistos no ensino médio, né? Trigonometria, geometria analítica básica, né? Gráficos básicos, questões de números. Por exemplo, vou clicar aqui em números. Né? Eu botei um link ali, você clicando naquele quadradinho, ele já vai para a página, né? Aqui tem um resumo, uma revisãozinha sobre propriedades numéricas, sobre definição de intervalos, valor absoluto, desigualdades. Então, vale uma leitura para quem não se recorda de todos esses itens, né? Porque a gente não pode ficar relembrando tudo isso aqui, né? Quem tiver dificuldade com isso, peço que dê uma olhada nesse apêndice, nesses materiais complementares. Tá? Então, tem bastante coisa sendo recordada aqui, propriedades numéricas, aqui mais aqui, ó, geometria analítica, ele fala de reta, isso aqui são coisas que a gente falou no início do curso, né? Inclusive, vale usar esse livrinho aqui como referência. Ele fala das coordenadas no plano, determinação de regiões de maneira algébrica e geométrica, né, no plano, distância entre pontos, determinação da equação de uma reta, né. A gente fez até de uma maneira mais completa, né, a gente fez a equação geral da reta, que ele faz só a chamada equação da reta não vertical, né, com coeficiente angular, né. Aí fala aqui a questão das retas serem perpendiculares também, ó, né? Retas paralelas e perpendiculares. Aí depois também fala aqui, ó, essa seção também é coisa que a gente falou, inclusive estávamos falando agora há pouco, né? Equações de segundo grau. Né? Vão ser basicamente equações de circunferência, equações de elipse, equações de hipérbole. Então, aqui vocês podem achar até mais alguns exercícios dessa parte, ó. Parábola, né?
No final de cada sessãozinha aqui, ele tem bastante exercício. A vantagem desse livro do Stuart é isso, ele tem bastante exercício. E no final também eu anexei a sessão de respostas desses exercícios, né? Ele tem as respostas dos exercícios ímpares. Então essa sessãozinha aqui pode servir de consulta para exercício de vocês também. Aí futuramente a gente vai precisar de trigonometria, né? Eu vou relembrar bastante coisa, bastantes propriedades, mas tem coisas que eu espero que vocês se recordem lá do ensino médio, né? Então, esse apêndice D aqui, ele pode ser bem interessante, né? A definição do radiano, as funções básicas trigonométricas, a gente vai falar dessas coisas futuramente, né? Mas, enfim, se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem consultar esse material aqui também. Tá? Então, tem esses apêndices. Tem aqui, então isso aqui era o apêndice, né? E tem aqui esse capítulo 0, esse capítulo 1, perdão. A outra coisa que eu falei no início do vídeo, que eu até gostaria, seria interessante você fazer reservar um tempinho aí, poucos minutos, entra aqui nessa seção inicial aqui, ó, testes de verificação do livro. Então ele faz um testezinho de nivelamento, basicamente isso, né? Como que você está aí em questões básicas de álgebra, né? Então ele bota alguns exercíciozinhos aqui para você, tratando aqui de coisas básicas, de simplificação de expressões, né? Propriedades de potências, para você ver como é que você está aí com esse conteúdo lá que foi visto no ensino médio e fundamental, né? Você tenta fazer esses exercícios, confere com as respostas, né? Vê se você tem alguma dúvida sobre essas questões. Também de geometria analítica e de funções também, né, que são coisas que a gente está vendo. E tem muita coisa que, essencialmente, é vista no ensino médio, né? Então, o ideal seria que todos vocês estivessem com isso na cabeça até certo ponto, né? Mas, claro, é aceitável que a gente esquece, né, essas coisas. Então, é bom tentar dar uma recordada. Muita coisa a gente vai rever, né? Inclusive essa parte de funções aqui que a gente está vendo. Mas tenta fazer esse testezinho para ver se de repente você pode estar até com facilidade, se tiver com dificuldade, a gente tentar tirar as dúvidas mais precisamente. Tá? Então, daí no fechei aqui, né? Deixa eu abrir de volta. Aqui, então tem o capítulo 1, né? Funções e modelos, no qual ele está tratando de muita coisa que a gente está vendo lá no livro do CEDERJ e nesses materiais que eu estou passando para vocês, né? Então, por exemplo, tem aqui essa seção aqui, ó, uma lista de funções essenciais, ó, seção, página 22. Então, aqui ele vai falar das funções básicas, né? Porque para a gente falar de funções no curso de cálculo, você tem que ter um repertório básico de funções, né? Para você poder praticar, né? Então você tem que conhecer as funções mais elementares, função linear, que a gente falou aí, né? Até nesse vídeo dessa semana eu estou dando mais detalhes sobre a função linear, aí função quadrática, função polinomial, né, que ele vai falar aqui. São coisas que ele vai recordar nesse capítulo, também vale a pena consultar esse livro, essa seção, né? Funções de potência. Aí mais adiante ele vai falar também de funções trigonométricas aqui. Isso aqui a gente vai ver futuramente também com mais detalhe, né? Inclusive a gente pode usar esse material como referência. Aí aqui ele está falando de uma questão que está lá no material 4, né? Que eu até deixei como leitura para vocês, como que o gráfico se transforma quando você soma uma constante ou subtrai da função, né? Que o gráfico desloca para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, se você adicionar uma constante na variável, né? Isso aí eu deixei como leitura para vocês lá daquele material 4 que eu falei, né? Aqui também ele está dando uma explicação diferente. É diferente não, né? Está explicando o mesmo assunto também. Então, uma outra referência para vocês consultarem. Aqui o gráfico da parábola, né? Enfim. Aí depois ele fala de composição de funções, né? Que é um assunto que eu estou falando no vídeo dessa semana. Então também podem consultar esse livro aqui, essa seção. Enfim, né, uma parte um conteúdo importante dessa sessão de funções que a gente está falando é você conhecer o básico de funções, saber determinar o domínio da função. Aqui tem exercício sobre determinação de domínio de função, né? Inclusive a gente podia fazer uns exercícios desses hoje, né, se vocês
Se tiver interesse. São exercícios bem convenientes para essa parte que a gente está falando aqui de funções. Então, é determinar o domínio, por exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui. O que eu preciso para determinar o domínio da função? Tem que ver quando que a expressão faz sentido, né? Para determinar o domínio da função. Deixa eu conseguir. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem uma barra aqui. Então, por exemplo, ó, ele pede aqui, ó, determine as compostas, né? Eu teria que compor a função e depois verificar o domínio. Então, por exemplo, aqui, ó, uma função como essa aqui, ó. Teria que ver para que valores de x isso aqui faz sentido. Aí é que você pensar, bom, isso aqui é uma raiz cúbica de alguém. Raiz cúbica eu não tenho restrição nenhuma, eu posso tirar raiz cúbica de número positivo e negativo. Então, esse x aqui pode ser qualquer valor. O domínio dessa função aqui é qualquer real. Agora aqui, ó, eu estou tirando uma raiz quadrada. Eu não posso tirar raiz quadrada de número negativo. Então, aí eu tenho uma restrição nos valores para os quais essa função está definida. Eu teria que ter x positivo ou nulo, né? Maior ou igual a zero aqui. Então, é esse tipo de coisa que você analisa quando você vai analisar o domínio de uma função. Aqui, ó, aqui era um outro exercício que exige você saber o domínio. Determine os domínios dessas funções. Então, aqui, por exemplo, ele pede a função soma de f e g. Bom, f e g, f é essa, g é essa, f mais g vai ser somar essas duas. Vai ser a função x ao cubo mais 2x² mais 3x² menos 1. Você simplifica tudo que for possível, você vai chegar na expressão da função f mais g. Nesse caso, como é um polinômio, não tem nenhuma restrição no cálculo. Mas, por exemplo, se eu fizer f mais g aqui, ó, aqui, de novo, as funções estão sendo definidas por expressões que envolvem raiz quadrada. Eu não posso tirar raiz quadrada de qualquer coisa, então eu teria que ter uma restrição aqui, ó. O meu x tem que ser tal que 3 menos x fique maior ou igual a zero. Então, com isso, você vai determinando os domínios. Ok? Aqui, por exemplo, eu teria que ter x² menos 1 maior ou igual a zero, né? Isso aqui é uma coisa que a gente está falando no vídeo dessa semana, né? O estudo da função quadrática. Né? Eu preciso determinar o sinal da função quadrática para que valores de x essa expressão quadrática fica maior ou igual a zero, para posteriormente eu poder extrair a raiz quadrada. Né? Então, estão vendo? Né? Você determinar o domínio de função, basicamente é isso, é um estudo de sinal em determinadas situações e verificar que a expressão faz sentido. Né? Não, uma outra situação aqui que eu passei batido aqui, ó, por exemplo, essa função g aqui, ó. Essa função g é uma fração, é uma divisão de expressões. Na expressão de cima, eu não tenho restrição nenhuma. Eu posso calcular a soma de x com 1 para qualquer número x. Só que eu estou dividindo por esse outro aqui. Eu não posso dividir por zero, né? É a única restrição que eu tenho nessa expressão aqui. Ó. Né? Então, aqui o x precisaria ser diferente de 2. Nessa aqui, o x precisaria ser diferente de zero. Tá claro? Claro, sim. Beleza? Sim. Deixa eu ver o comentário aqui. Ah, tá. A Lilian comentou que o apêndice pode ajudar bastante, né? Isso aí. Então, eu acho que esse livro do Stuart aí, ele tá bem mais direto do que o livro do Cedégio. Ele já pode ser suficiente para a gente, porque a gente vai precisar, né? Então, peço aí que vocês mantenham o livro do Cedégio ali apenas como uma referência paralela para a gente. Vamos tentar nos guiar aí pelos materiais que eu vou postar, né, os materiais numerados aí que eu estou passando, 2, 3, 4, etc. E esse livro do Stuart, tá bom? Deixa eu projetar aqui o material PDF aqui, no qual a gente pode fazer alguns exercícios de domínio aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu estou entrando no conteúdo dessa semana, né? Determinação de domínio de função. Na verdade, o domínio de função foi um conteúdo que a gente viu na semana anterior, né? Quando a gente definiu função, viu quando que uma determinada expressão representa uma função, né? Aquela coisa do teste da reta vertical, né? Quando com um traçado é um gráfico de uma função. Aí determinar o domínio agora, o que a gente vai acontecer? A gente vai precisar desse repertório de funções conhecidas, né? Então, por exemplo, ele está dando aqui essa funçãozinha aqui, essa g aqui. Deixa eu circular aqui, digamos, essa função aqui. Né? Então, eu peço, qual o domínio dessa função, da função g? É uma das que ele está pedindo aqui. O que eu preciso ter para essa função fazer sentido? Alguém pode me ajudar aí?
estou tirando uma raiz quadrada, né? Se eu estou tirando uma raiz quadrada, aquilo que está lá dentro não pode ser o quê? Não pode ser negativo, certo? Certo. Né? Então, essa é a tua primeira condição para essa função estar definida. Certo? Deixa eu projetar aqui minha folhinha aqui. Ó. Então, tem ali g de x igual a raiz de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 1. Né? Então, vamos estipular assim, né? Condições para a boa definição da função g. Nesse caso, o x tem que ser maior que 0 também, né? Por causa do denominador. Então, na verdade, essa vai ser uma outra restrição, né? Ali dentro, além daquela fração inteira ter que ser maior ou igual a 0, né, a fração tem um denominador ali que não pode se anular, você não pode dividir por 0, né? Então, essa seria uma outra condição, né? Então, a primeira condição, vamos fazer assim, primeira, né? O que está lá dentro, que é x² mais x menos 6 dividido por x menos 1, tem que ser uma coisa maior ou igual a 0, certo? Pode ser 0? Pode, né? Eu posso tirar a raiz de 0, não tem problema, certo? Então pode ser 0. Okay? Então, se essa expressão resultar num número maior ou igual a 0, ok, a função fica definida. Outra condição que eu tenho, aí você já vai olhar para a fração. Isso aqui é uma fração, a fração também precisa estar definida. Né? Bom, a fração só deixa de estar definida se o denominador se anular. Então você tem que ter x diferente de 1, né? Isso aqui para não anular o denominador, né? Ok? Então, basicamente, são essas duas restrições, certo? Mas aí, se o x for negativo, é menor que 1, tipo, se o x for menos 2, você vai estar dividindo a fração por um número negativo. Então, mas aqui vai estar negativo, mas aí, se o de cima der negativo também, o negativo com negativo vai dar positivo, né? Ok? Então, agora, o problema agora é você determinar o quê? Você determinar o sinal dessa expressão aqui, ó. Você precisa conhecer o sinal dessa expressão aqui. Qual o sinal dessa expressão? Qual o sinal dessa expressão? Então, você precisa saber que para cada valor de x, né, por exemplo, vou pegar aqui x igual a menos 2. Se eu fizer x igual a menos 2 nessa expressão aí, quanto que dá aquela fração? Vai dar menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 6, dividido por menos 2, menos 1. Vai dar o quê? Vai dar 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, 2 menos 6, menos 4. Vai dar menos 4 sobre menos 3. Aí dá menos com menos, dá mais. Dá 4 sobre 3, que é um número positivo. Eu posso extrair a raiz quadrada desse número, sem problema. Certo? Então, se o x for menos 2 aqui, não tem problema nenhum na definição. Certo? Mas, enfim, aqui eu chutei um valor. Como é que eu determino todos os possíveis valores para os quais isso aqui funcione? Né? Então, eu teria que fazer o quê? Analisar o sinal dessa expressão. Como é que eu analiso o sinal dessa expressão? Aí que tá, né? Você, nessa expressão, ela é definida por funções que estão no teu repertório básico de funções. Né? A função de cima é uma função quadrática. A função de baixo é uma função linear afim, né? É uma função cujo gráfico é uma reta. Então é isso que estava no conteúdo do vídeo dessa semana, né? Não sei, para quem não teve tempo de ver, assista lá depois. Que eu estou explicando direitinho como que você determina quando que a função quadrática é positiva, quando que a função quadrática é negativa, quando que a função linear, quando que a reta fica positiva e negativa, certo? Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, depois vocês assistem lá no vídeo, né? Então, por exemplo, eu quero determinar o sinal dessa expressão aqui. Vamos determinar separadamente o sinal de cima e depois o sinal de baixo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, né? O sinal de x ao quadrado mais x menos 6. Vamos chamar de y isso aqui, né? Isso aqui... Oi?
Você poderia só ajustar a tela, porque tá aparecendo a sua tela aí desse programinha, não dá para ver muito bem. Ah, pô, tá aparecendo para vocês aí, é? Tá aparecendo. Desculpem. Nada. Ah, perdão. Ah, obrigado. Bom que você falou aí. Eu preciso desse feedback aí, senão eu não sei. Que para mim não estava projetando aí esse aí. Desculpa. Nada. Valeu. Então, o que é? Né, você vai precisar o quê? Conhecer. Essa função aqui, você sabe que é o quê? O gráfico dela. É uma parábola, né? É uma função de quadrática, de função de segundo grau. Essa parábola está voltada para cima, né? Porque você olha para o coeficiente líder aqui, ó, é positivo, né? Então, o gráfico dessa funçãozinha aqui é uma parábola voltada para cima. O que eu preciso saber? Essa parábola corta o eixo x ou não corta, né? O que eu vou precisar saber para determinar isso? Vou ter que determinar o discriminante, o delta, né? Como é que eu calculo o delta lá, lembra? B ao quadrado menos 4ac, né? Não é isso? Então, calcula aqui. B ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Eu vou ter o delta é 25. Né? 25 é um número maior que zero, então você vai ter duas raízes, né? E, basicamente, é a aplicação da fórmula de Bhaskara, né? Quem lembra dessa forma também pode pensar dessa maneira, né? Você vai achar as raízes dessa parábola, né? Você vai achar esses dois pontinhos aqui. Como é que eu acho isso aqui? É o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Se você tem o seu método aí de obter as equações de uma equação as raízes de uma equação de segundo grau de uma maneira mais fácil, fica à vontade também, né? Você já sabe que a parábola é voltada para cima, então ela pode... Você tem três situações possíveis. Pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo isso, ou pode estar acontecendo isso aqui. Né? Então você tem que determinar se ela corta o eixo x duas vezes, se corta uma única vez, ou se não corta o eixo x. Nesse caso aqui a gente vai ver que vai cortar duas vezes, porque o discriminante deu positivo. Né? Então quando você fizer a continha aqui, o teu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 25 é 5, dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Então eu vou ter o meu x1, quando aqui for menos, vai dar menos 1, menos 5, menos 6, dividido por 2, menos 3, a primeira raiz. E a segunda raiz, quando aqui for mais, aí vai ficar menos 1 mais 5, vai dar 4 por 2, 2. Então as duas raízes dessa equação, dessa função quadrática, são menos 3 e 2, né? Então, quer dizer, o gráfico dessa função aqui, ela faz o seguinte, ó. Ela é uma parábola voltada para cima, ela corta o eixo x nos pontos menos 3 e 2, certo? Então, o desenho aqui está te contando, ó. Quando eu estou aqui, antes do menos 3, a função está para cima, a função é positiva, certo? Quando eu estou para lá do 2, acima do 2, também é positiva, o gráfico está para cima. Agora, se eu tiver entre valores de x entre menos 3 e 2, o gráfico está para baixo do eixo x, fica negativo. Então, o que você fez aqui? Você fez o estudo do sinal da função de segundo grau. Né? Então, você pode até resumir isso, se você quiser. Até depois nós vamos juntar isso com... Lembra que o nosso problema era esse aqui, né? Era determinar o sinal dessa fração. Eu estou primeiro determinando o sinal do numerador. Né? Então, o sinal do numerador, a gente sabe o seguinte, né? x² mais x menos 6 é maior do que zero se... Quando que é maior que zero? Se eu estiver aqui ou estiver aqui. Então, se x for menor do que menos 3, ou se o x for maior do que 2. Não é isso? E, obviamente, x² mais x menos 6 é menor do que zero se... Quando que deu negativo? Aqui no meio deu negativo. Se o x estiver entre menos 3 e 2. Então, isso é o estudo do sinal dessa expressão aqui, né? Essa expressão aqui. Certo? Então, você já sabe como que muda o sinal do numerador. Vamos ver como é que muda o sinal do denominador agora, né? Então, aí o denominador... O denominador agora é a função x menos 1. Né? Então, segundo, sinal de... Opa! Sinal de y igual a x menos 1. Como que é o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função é uma reta que ela é crescente, né? A inclinação dela é positiva. Então, o visual do gráfico dessa função é uma coisa assim, certo? É uma reta com essa inclinação. Não é assim, né? Seria assim
se o coeficiente líder aqui fosse negativo, né? Então, nós não estamos nessa situação aqui, né? O que a gente precisa saber? Onde que essa reta intersecta o eixo X, que é justamente o ponto onde vai ter uma mudança de sinal, né? Bom, vai intersectar o eixo X quando isso aqui se anular, ou seja, no X igual a 1, né? Então, a tua reta ela tem um comportamento assim. Não interessa fazer um gráfico exato, né? Porque você precisa saber onde ela muda de sinal. Ela vai mudar de sinal no 1. E aí ela vai ter um comportamento assim. Então, essa figurinha já está te dizendo que para valores acima de 1, a função é positiva. Para valores abaixo de 1, a função é negativa. Então, você tem um estudo do sinal dessa função assim, né? X menos 1 é maior que 0 se o x for o quê? Maior ou igual a 1, maior que 1, né? E x menos 1 é negativo se o x for menor do que 1. É isso? Então você já sabe como que se comporta o sinal do numerador e do denominador, né? Agora é o quê? Como é que eu acho o sinal da expressão inteira? A expressão inteira é uma fração. Então o sinal vai respeitar a chamada regra do sinal, né? Aquela coisa do mais com mais com menos é menos e assim por diante, né? Então você vai juntar tudo. Então vamos juntar tudo que a gente obteve. Vou tentar fazer aqui, ó. Então, quais foram os pontos onde ocorreu mudança de sinal para as duas funções? Para essa função ocorreu no 1, e para a função quadrática aconteceu no menos 3 e no 2. Tá? Então, nós vamos juntar todos esses valores aí numa tabelinha, né? Eu gosto de fazer assim, né? Quais foram os valores, né? Vou anotar aqui no cantinho, menos 3, 1 e 2, né? Então, vou listar esses números e colocar em ordem eles numa reta, né? Então, vou ter aqui o menos 3, vou ter o próximo seria o 1, o próximo seria o 2, certo? Então vamos ver como que fica o sinal do numerador. O numerador é x ao quadrado mais x menos 6, né? Então o que a gente viu lá? Deixa eu voltar aqui, a nossa colinha. O numerador, que é a parábola, antes do 3, do menos 3 e depois do 2, ele é positivo. Então vamos aqui, antes do menos 3 é positivo, depois do 2 é positivo, e no meio de menos 3 e 2 é negativo. Então é negativo e negativo aqui, certo? O denominador é a função x menos 1. Então, vamos ver aqui a função x menos 1. Como é que mudava o sinal da função x menos 1? Antes do 1 é negativo. Então 1 está onde? 1 está aqui. Então antes do 1 é negativo, negativo. Depois do 1 é positivo. Então é positivo e positivo, certo? Então agora como que se comporta o quociente, a fração dos dois, né? A fração dos dois. X² mais x menos 6 dividido por x menos 1. Aí agora você vai aplicar a tua regra de sinal, né? Vou traçar aqui uma retinha auxiliar aqui só para a gente se posicionar. Então, ó, se o valor de x estiver abaixo de menos 3, o numerador é positivo e o denominador é negativo. Mais com menos é menos, né? Então, valores menores que menos 3, a fração fica negativa. Se o valor estiver entre menos 3 e 1, se o valor de x aqui estiver entre menos 3 e 1, o numerador é negativo e o denominador também é negativo. Menos com menos é mais. Certo? E assim por diante, né? Então aqui, nessa faixa de valores de x entre 1 e 2, numerador negativo, denominador positivo. Menos com mais é menos. E valores de x acima de 2, ambos são positivos, mais com mais é mais, né? Ok? Lembrando, por que a gente fez essa análise de sinal? Porque essa expressão aqui era a expressão que estava dentro da raiz que definia a função g. E a gente precisava que essa expressão fosse o quê? Maior ou igual a zero. Então você vai lá na tua análise de sinal e vê onde que deu maior ou igual a zero, né? Bom, deu maior que zero aqui no meio, né? Então a expressão, vou chamar aqui essa função aqui de h, só para a gente reduzir a notação. Então a gente sabe o quê? H de x é maior que zero onde? Então é maior que zero se o teu x estiver aqui entre menos 3 e 1, né? Aqui ela fica negativa, aqui é negativa, não interessa. E aqui, x maior que 2. Ou x maior que 2, né? Certo? Só que ela poderia ser... Ok? Alguém É isso que eu pergunto agora do igual. Então, o igual, né? Isso. Aqui a gente viu o maior, né? Mas tem a questão do igual, né? Que a função não tinha problema algum se fosse a fração desse igual, né?
Onde que pode dar igual a zero? Pode dar igual a zero nesses pontos dessas retas tracejadas aqui, né? Então, onde que anulava, né? Anula o quê? Para anular a fração, tem que anular o numerador, né? Então, onde que anula o numerador? Anula aqui, ó, né? Anula aqui no menos 3 e anula no 2, né? Então, aqui a fração está dando zero. Se você quiser anotar, ó, aqui está dando zero. Aqui h é igual a zero, né? Aqui o h também está dando zero, né? Certo? Nesse caso, nem o menos 3, nem o 2 são valores que anulam o denominador, então não tem problema algum. Então pode ser o menos 3, vou colocar maior ou igual a menos 3, e maior ou igual a 2 também, né? E aí o h fica maior ou igual a zero, ok? Poderia acontecer no teu exercício de o 2 que anula o numerador, anular o denominador também. E aí, então, não poderia incluir o 2 nessa conta, certo? Porque daí você estaria num valor que a função não estaria definida. Tá claro isso que eu falei, Ana? Claro, sim. Sim? Então, cada caso é um caso, né? Você analisa primeiro onde é estritamente maior e depois você volta para o caso onde pode ser igual, né? Para ver se você pode não estar incluindo algum ponto indevido aí, certo? Então, a tua fração, ela fica positiva se você pegar valores aqui dentro, né? Positiva ou nula, né? E essa era justamente a condição para o domínio, né? O domínio precisava que essa fração fosse maior ou igual a zero, né? Volta lá na nossa observação inicial. E a outra restrição era que o x fosse diferente de 1, né? Aqui dentro não tem nenhum valor igual a 1, né? Portanto, o domínio da tua função g vai ser o quê? O intervalo fechado no 3, no menos 3, perdão, e aberto no 1, e o intervalo que começa no 2, inclusive, até infinito, né? Ok? Então, tá vendo que nesses exercícios básicos é importante você conhecer algumas funções elementares, né? Então, principalmente esses casos da função linear, comportamento da função linear, né? Deixa eu só localizar aqui que eu estou projetando aqui, né? Então, você tem que saber identificar sinais de funções, né? Então, essas funções elementares, a análise de sinal dela é tranquila de ser feita, né? Eventualmente, poderia aparecer um polinômio de grau 3 aqui. Quando a gente for estudar polinômio, a gente vai ver que um polinômio pode ser fatorado como um produto de polinômios de grau 1 ou 2, né? E aí, como é que eu vou estudar o sinal do polinômio de grau 7, por exemplo, né? Você tenta fatorar ele num produto de polinômios de grau 1 e 2. Então vai ficar uma multiplicação de frações de polinômios que tem grau 1 ou 2. Polinômios de grau 1 ou 2 são funções lineares afins ou funções quadráticas, que são funções que você sabe determinar o sinal dela. E aí o teu polinômio original, uma multiplicação dessas, então você vai fazer um exercício parecido com esse aqui que a gente acabou de fazer, de estudo de sinal separado de cada uma delas, seguida depois da aplicação da regra do sinal, né? Certo? E claro, né, nessas outras expressões aqui, ó, todas essas funções você está vendo que tem umas pegadinhas, né? Ó, ele pega a raiz quadrada disso aqui. Bom, para início de conversa, o que está lá dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Então, a primeira condição. Depois você vai precisar estudar o sinal do que está lá dentro. Basicamente é isso, né? Essa aqui, ó. Essa aqui. De novo, né? O que eu tenho que fazer nessa aqui? O que está lá dentro não pode ser negativo, né? E o que está lá dentro? É uma função de segundo grau, é uma função quadrática de novo. Então, de novo, você vai pegar a parábola, vai estudar o sinal, vai ver para que valores de x aquilo lá fica maior ou igual a zero. Exercício parecido com esse aqui. No caso dessa, você nem vai ter que fazer estudo, regra do sinal, né? Porque só tem uma função, você não tem uma fração, não tem uma multiplicação. Tá certo? Ok? Ok. Bom, então seria interessante vocês quebrarem um pouquinho a cabeça com esses aí, né? Antes, lembrando que esses materiais têm um gabarito, né? Tentem fazer sem olhar o gabarito, né? Para pensar um pouquinho, para criarem dúvidas na cabeça de vocês. Mas, claro, fiquem à vontade também para consultar caso
caso a coisa não ande, né, como vocês estão esperando, né? Ok? Um detalhe aqui é o seguinte, ó, por exemplo, ó, determine as expressões dessas funções, ó, por exemplo. Bom, isso aqui é simples, né? Qual a função u? Ele está falando, a função u é a função f mais a função h. Então, qual que é a expressão da função u? Bom, você vai pegar a função f, que é essa, somar com a função h. Então, a função u é isso aqui mais isso aqui. Acabou, né? Agora, qual o domínio da função u? Bom, aí a função u tem duas restrições. Tem a restrição de definição dessa e tem a restrição de definição dessa. Então, para a função u estar definida agora, as duas condições têm que estar sendo satisfeitas, certo? Então, o domínio vai ser reduzido, mais reduzido ainda, né? Se você tinha uma restrição de domínio aqui, na função u, você vai ter uma restrição ainda maior, porque você vai incluir as restrições que aparecerem nessa raiz quadrada aqui. Tá claro o que eu falei? Sim, claro. Beleza. Então, quando você soma funções, quando você multiplica, né, o domínio da função resultante vai ficar mais restrito ainda, porque ele vai ter que satisfazer as condições de cada uma das funções que você incluiu para criar ela, né? Okay? Bom, aqui um exercíciozinho de criação de funções, né? Aqui uma função dada por várias sentenças, né? Não sei se alguém tentou fazer esses exercícios. Sim, não? Eu ainda não. Não, eu nem cheguei a abrir esse livro ainda, assim. Eu tô vendo agora como... Aquela coisa, gente, tentem fazer aí, tentem não deixar muito para depois, né? Porque senão pode acumular aí e, assim, não é lá tanta matéria, né, gente? Não é tanta matéria assim. Acho que dá para pegar aí. Deixa eu só dar uma olhada no chat se alguém falou alguma coisa ali. Tá, a Dani comentou ali que lembrou disso, né? Certo. Bom, gente, temos que ver o que vocês desejam. Vocês querem fazer algum exercício selecionado? Assim, a expectativa era que vocês viessem com dúvidas, né? Mas, se vocês quiserem, a gente tenta fazer os exercícios dessa sessão, dar uma ideia. É que é aquela coisa, né? Esses exercícios também estão resolvidos no gabarito, né? Então, como esse livro eu não olhei ainda, eu não fiz nada dele, então eu não posso ter dúvidas dele. Mas você pode subir um pouquinho que você mostrou na página anterior. Aqui? Nesse exercício 7. Para encontrar essa função de x na letra A, por exemplo, são 3 equações, certo? Exatamente. Você está vendo que o gráfico é formado por 3 retas, né? Então, cada retinha aqui vai ter uma expressão distinta, né? São retas distintas, as equações delas têm que ser diferentes. Então, aí você precisaria identificar onde que ocorrem as mudanças nas definições, né? Então, por exemplo, essa reta vem até aqui, ó. Até aqui seria correspondendo ao x igual a 0, né? Então, você teria uma expressão para a função para os valores menores do que 0. Para os valores aqui, deixa eu dar um zoom nisso aqui, né? Acho que é de 0 a 1. Isso, aqui é de 0 a 1. Para os valores de 0 a 1, já é essa outra reta. Aí você pergunta, que reta, que função que vai ser? Eu preciso determinar a equação dessa reta, né? Então, aí volta lá aquele exercício lá do início, quando a gente falou de equação de reta. Como é que eu determino a equação de uma reta que passa por esse pontinho aqui e por esse, né? Ele está te dando as coordenadas dos pontos. A reta tem que passar no ponto de coordenada 0, 2 e no ponto de coordenada 1, 0. Então, você teria que determinar a equação da reta que passa pelo ponto 0, 2. Eu quis fazer um 0, pareceu um 1 ali, né?
0, x menos 2 e 1, 0, né? Qual a reta que passa por esses dois pontos? Bom, é uma reta, você está vendo aqui, o desenho está te mostrando, a reta não é vertical, até porque não poderia ser vertical, porque tem que representar uma função. Então, a equação de uma reta vertical é da forma que y igual a vezes x mais b, não é isso? A equação da reta é essa. Mas o que é o a e o que é o b? Não sei, mas eu sei que tem que passar pelo ponto 0,2 e pelo ponto 1,0. Então, vem aqui, o ponto 0,2 tem que satisfazer essa equação. Então, você joga aqui y igual a 2 na equação, ó, 2 igual a vezes x do ponto é 0, mais b. Né? Então, você já tira que o b tem que ser igual a 2. B igual a 2. Né? B igual a 2. Nossa, estou escrevendo com o mouse, é horrível isso. E o outro ponto também tem que estar na reta. Então, o outro ponto é o quê? Y igual a 0, então vem na equação, faz 0 igual a vezes o x é 1, mais b. O b você já descobriu anteriormente ali, que é 2. Poderia ter uma situação que você não tivesse descoberto o b, você estaria obtendo um sistema com duas variáveis, a e b aqui, e você resolveria ele, né? E aí aqui você vai concluir que o a é menos 2, né? Então isso aqui vai estar te dando a expressão do y. O y vai ser a função, né? Y vai ser o quê? O a deu menos 2, então é menos 2x mais o b, que é 2. Né? Então a expressão da função para valores entre 0 e 1 é menos 2x mais 2, né? E aí a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele está te dando outra reta. Então, de novo, vai ser um exercício sim. Que reta é? É y igual a x mais b. Como é que eu acho o a e o b? Pega dois pontos onde a reta passa. Passa de novo, passa no 1, 0 e passa, por exemplo, nesse aqui, ó. Esse ponto é o 4 e 3. Né? Aí você joga lá na equação, você vai achar que é o a e o b, vai ser a expressão dessa reta aqui, dessa função para os valores x maiores que 1. Né? Essa aqui já está direta, né, gente? Essa aqui é qual? Y igual a qual é? X menos 1. Essa aqui, ó. Ah, sim. Ah, tá. Eu estava olhando para outra. Y igual a 2. Y igual a 2, né? Constante, ó. O y não para, 2. Reta horizontal é função constante. Aí basta olhar a altura y que está aqui. Então, quer dizer, se o x é menor do que 0, a função é 2. Né? Vou tentar fazer aqui, ó. F de x vai ser o quê? Então, abre uma chave grande aqui, ó. Vai ser 2, né? Se o x for menor do que 0. Né? Se o x estiver entre 0 e 1, acabamos de ver que é menos 2x mais 2. Então, é menos 2x. Vai ficar apertado para eu escrever, mas vou tentar. Menos 2x mais 2, se o x estiver entre 0... Tá aparecendo aí? Dá para ver. Horrível. Era melhor ter escrito na mão, né? Entre 0 e 2. E aí eu teria que achar essa outra reta aqui fazendo um exercício parecido. Alguém já tinha feito aí, né? Deu o quê? Deu x. Deu x não, né? Isso aí não vai dar x, não. Y é igual a x menos 1. X menos 1? Dá certo? Isso, x menos 1 dá, né? Isso aí. X menos 1. Né? E se eu fizesse aqui, ó. Aqui é o ponto 1, 0. 1, 0. X igual a 1, x menos 1 dá 0. Bateu. Aqui é o ponto 4, 3. Né? X igual a 4, 4 menos 1 é 3. Bateu também. Então bateu para os dois pontos, já bateu. É essa equação aqui. Né? Aqui é x menos 1, se o x for maior do que 2. Alguém pode perguntar, por que o menor não é aqui? Né? Nesse caso, tanto faz, né? Porque se eu puser aqui e apagar esse aqui, não vai ter problema, né? Porque coincide, tá certo? Nesse caso aqui não tem problema eu botar o maior aqui e aqui colocar só menor. Não tem problema eu colocar só menor aqui e o maior igual aqui. Não tem problema porque o gráfico colou direitinho, certo? Nessa outra aqui já teria problema, nessa aqui. Vamos dar um zoom nessa aqui, ó. Opa.
Aqui, ó. Que função é essa? Então, qual o domínio dessa função para início de conversa? Como é que eu acho o domínio dessa função aí? Entre 0 e 4? É isso? Isso aí, né? Tipo, aqui não tem nada no domínio, porque aqui não tem traço, né? Você só vai olhar para onde tiver traçado de gráfico, né? Aqui eu tenho traçado de gráfico. O domínio, no fundo, como você faz? Você projeta o gráfico no eixo X, né? Projeta o gráfico no eixo X, ó. Lembrando que essa notação da bola aberta e bola fechada significa que aquele ponto não pertence ao gráfico, né? Aqui eu tenho uma bola fechada, então esse ponto está no gráfico. Então o 0 está no domínio, o 0 está aqui. Todos esses pontos aqui estão no domínio. Estão no domínio, estão no domínio. Aí aqui talvez cause uma dúvida. O 2, quando você vai para cima, aqui você atinge uma bola aberta, então isso aqui não é a imagem do 2, aqui também não é a imagem do 2, então o 2 não tem imagem, ó. Tá vendo? O 2 não tem imagem, então aqui o 2 não está no domínio, vamos botar uma bolinha aberta aqui, certo? Todos os outros estão, ó. Aqui eu posso botar, né? Aqui tá, posso vir, vem. Aqui no 4, de novo, não tem imagem, então o 4 não está no domínio, certo? Então o domínio dessa função, nem sei se ele dá nome para a função, vou chamar de f, seria o que aqui? Pode pensar, é todo o intervalo que vai de 0 a 4, incluindo o 0. Não inclui 4, e você tira o 2 de dentro dele, né? Pode ser assim a anotação, certo? Ou de 0 a 2, né? 0 a 2, sem incluir o 2, e o único intervalo que começa no 2 e não contém o 2, e vai até o 4, certo? São duas maneiras de denotar esse domínio, né? Claro? Sim. E qual que é a função? Aí, de novo, né, a tua função ela tem 3 ramos, né, ela tem 3 definições distintas. Se eu estou com x aqui, ó, vou mudar a cor aqui. Se eu estou com x aqui, ó, aqui é constante, ó, y igual a quanto? Igual a 1, né? Aqui a função é 1. Né? Aqui, de novo, ela é constante, ó. Aqui é y igual a 2, né? Aí aqui, ó, ela faz parte de uma reta. Você vai ter que determinar a equação dessa reta aqui, certo? Aqui também faz parte de outra reta. Tem que determinar a equação dessa reta. Como é que eu determino a equação da reta? Um exercício igual ao anterior, né? Você faz lá y igual a x mais b, por exemplo. Como eu falei na aula quando a gente falou de reta, né? Tem inúmeras maneiras de você determinar a equação de uma reta. Se você tem uma maneira diferente dessa que eu estou citando aqui, fica à vontade também, né? Você poderia determinar a inclinação, por exemplo. A inclinação dela é quanto aqui, ó? Aqui esse lado é 1 desse triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui esse triângulo? Qual que é a tangente do ângulo aqui, ó? É 1 sobre 1, certo? Não é isso? 1 sobre 1. Então, a inclinação dela é tangente de 1. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. É 1. Então, você já tiraria que o A é igual a 1 dessa equação aí. Certo? Seria maneiras diferentes. Geralmente eu faço pelo gráfico mesmo. Eu acho mais tranquilo. Como eu falei, né? Tem inúmeras maneiras. Você pode achar a inclinação, você pode achar os 2 pontos por onde ela passa e fazer isso aqui, né? Enfim, né? Então ela passa aqui pelo ponto 1, 1. Então os pontos onde ela passa, ó, passa no ponto 1, 1 e passa no ponto 2, 2. 2, 2. Essa é a reta y igual a x, né? Y igual a x. Não é isso? E essa aqui, você deslocou ela uma unidade para a direita, né? Se você lembrasse lá se você ler a parte lá de transformação de gráfico, você também concluiria que essa reta aqui é x menos 1, né? Certo? Então essa aqui seria x menos 1, essa aqui seria x. Ok? Teve dificuldade, faz a equação da reta, né? Faz esse exercíciozinho aqui, né?
Então, como é que fica essa função aqui? Vou escrever no papel, tá, gente? Aqui vai ficar horrível de escrever. Então, ó, o que vai dar ali de... O que vai dar aqui, ó? Entre 0 e 1. A função é 1. Né? Então, vou escrever aqui, depois a gente junta tudo. Então, se o x está entre 0 e 1, a função é 1. Se o x está entre 1 e 2, mas é menor do que 2, a função é dada por essa reta, que a gente viu que era y igual a x. Então, vai ficar x, se o x for maior ou igual a 1, e estritamente menor que 2. Né? Está fazendo aqui. Não. Certo? Aí, aqui, ó, né? Se o x estiver entre 2, maior do que 2, até 3, podendo incluir o 3, vai ser x menos 1, né? É isso? Então, se estiver entre 2 e 3, não pode ser 2. Lembra que a gente acabou de ver lá que o 2 não está no domínio. Então, para os valores aqui, ela é x menos 1. E aí depois era o quê? Era constante igual a 2 ali, né? Para x entre 3 e 4, não incluindo 4. Né? Então, vai ficar 2 se o x for maior ou igual a 3 e menor do que 4. Então, seria uma função dada por 4 sentenças, né? E o gráfico já está te contando isso, né? Tem 4 trechos diferentes nesse gráfico aí, né? E? Deu para entender, gente? Sim, não. Sim, sim. Sim. Beleza. Bom, enfim, tá legal fazer esses exemplos, tá muito básico, tá esclarecedor, me dê uma resposta aí. Era uma dúvida de vocês isso que a gente está fazendo, ou isso aí é tranquilo? Eu achei tranquilo, a partir desse dá para fazer os outros. Por exemplo, esse aí com... Vamos ver esse aqui, por exemplo. Ó. Ele te dá os desenhos dos gráficos. Você vê que são coisas conceituais envolvendo funções, né? Ó. Dá 3 gráficos aqui. O gráfico da função f. Aqui tem que dar um zoom para a gente identificar qual que é qual aqui, né? Tá pequenininha a letra ali. Ó. A f é a azul. F. A g é a vermelha. Né? E a h é a verde, né? Aí ele pede algumas coisas. Quais os valores de f de 2, g de 2 e h de 2? Como é que eu identifico isso? Você vem no x igual a 2 aqui, né? Cadê o x igual a 2? O zoom aqui. 2 está aqui. Subiu. Onde bater no gráfico de cada uma delas é a imagem. Né? No caso, todas elas coincidiram no x igual a 2. A imagem de todas elas está dando igual a 2. Né? Então, a resposta aqui seria igual a 2. Né? Qualquer uma delas, certo? Se eu tivesse pedido a imagem no 1, por exemplo, o que dá f de 1, por exemplo? Teria que vir aqui, no x igual a 1, o x igual a 1 está aqui, o f é justamente o que? A azul, né? Vai dar um valor quebrado ali, né? Vai dar 2, alguma coisa, né? Está dando um pouco abaixo do 3, certo? Teria que identificar esse valor aí, né? Vou fazer isso exatamente, né? Mas aqui, ó, o 1 está aqui, teria que subir até o gráfico da função f, está aqui, identificar, aqui y, isso aqui está correspondendo, certo? Então, tá, digamos ali 2,9, né? Aproximadamente, né? Então, a função de 1 estaria dando, f de 1 estaria dando aproximadamente 2,9, né? Qual o g de 1? Faz a mesma coisa, só que para a função g, né? Vai lá na função g é o traçado vermelho, né? Tá aqui. Então, a função g no 1, ó, se você der um zoom bem intenso aqui, você vai ver que não está dando 0 não, né? Está dando um pouquinho para baixo.
O 1 está aqui, o G de 1 estaria aqui, ó. Você teria que olhar que nível Y que está correspondendo isso aqui. Né? Sei lá, está dando menos 0,1. Certo? Teria um valor mais ou menos isso aí, né? Então, daria dando menos 0,1. Tá claro? E o H de 1? H de 1 também teria que vir no 1 aqui, subir, bateu aqui no gráfico da função H, ver qual a altura que correspondeu ali, ó. Sei lá, tá dando 1,75, digamos, né? Então, o H avaliado no 1 estaria dando 1,75, aproximadamente, né? Basicamente é isso aí, né? Por exemplo, para que valores de x temos f igual a g? O que você precisa ver? Onde que os gráficos dessas duas se intersectam, né? Então, você vai lá na sua figurinha do gráfico, f é azul, g é a vermelha, intersectou onde? Intersectou aqui e aqui. Né? Para casa, intersectou nos mesmos pontos onde a H passa também, né? Então, intersectou aqui. Qual que é o x correspondente dessa interseção aqui, ó? Menos 2 e 2. Né? Certo? Então, f e g têm a mesma imagem se x igual a 2 e se x igual a menos 2, né? As imagens são diferentes, né? No 2, f de 2, a gente já tinha até calculado ali em cima, né? Dava 2, né? Então, aqui, ó, né? Dava 2. E no menos 2, a f de menos 2, aí você tem que olhar lá que altura que correspondeu, né? Aqui o menos 2 subiu aqui até o nível 1, certo? Então daria 1. Que é igual ao g de menos 2, né? Não incluí aqui, mas são justamente os dois valores onde as funções têm o mesmo valor. Aqui e aqui, né? Aqui é g de 2. Ok? Enfim, né? São conceitos básicos aí relacionados com as funções genéricas aí, no caso desses traçados. Né? Para onde que a função f é maior que a função g? Como é que você faz isso? Vou tentar apagar isso tudo aqui, tá, gente? Aí. Onde é que a função f é maior que g? Como é que eu verifico isso aqui? Que valores de x isso aqui acontece? Você tem que ir no gráfico e olhar para que valores de x o gráfico da função f fica acima do gráfico da função g, né? A função f é azul, a função g é vermelha. Então, eu teria que olhar para essa regiãozinha aqui, né? Ó. Aqui o gráfico da f está por cima, aqui. Quando eu passar desse valor de x para lá, ó, quando eu passar para cá, eu já tenho g maior do que f, né? Aqui para cá eu também tenho g maior do que f, não é o meu caso. Eu quero aqui no meio. Aqui no meio é g menor do que f, né? Certo? A g está por baixo da f. Então você tem que projetar essa região aqui. Projetar aqui, né? A interseção é aqui, ó. Então é daqui e aqui, ó. Certo? Então eu teria que localizar os valores de x correspondentes a essa região. É projetar isso aí no chão aqui, né? No domínio. Né? Aqui, ó. São esses valores de x que fazem a função f ficar acima da função g. Então, pelo gráfico, seria de menos 2 até 2. Né? Então, de menos 2 até 2. Incluo o 2 e o menos 2 ou não? Não. Não, né? Porque ele está pedindo onde que é estritamente maior. Se você incluir o 2 e o menos 2, são justamente onde os pontos onde fica igual. Né? Certo? Então, você incluiria se aqui ele botasse um maior igual aqui, né? O que mais aqui? Aqui, sabendo-se que o gráfico da função h em verde é um segmento de reta, dê o seu domínio, sua imagem e sua lei de formação. Aí é de novo, é uma reta, né?
é a equação, determinar a equação da reta, o exercício que a gente fez antes, né? Você já sabe o que passa por esses 2 pontos, faz o exercício da determinação da equação da reta, né? Só que no caso o gráfico é só o segmento, certo? A função linear afim, ela é definida em todos os números reais. Só que aí você vai estar restringindo a esse domínio aqui, você vai projetar só o segmento. O domínio está falado aqui já, né? De -2 até 2. Vamos lá, aqui, ó. Gente, eu escolhi aqui esse aqui, né? Ninguém falou nada. Se alguém tiver alguma outra questão, fica à vontade aí, gente. Lembrando, esse material 5 aqui, ó, ele é o conteúdo que a gente falou no vídeo dessa semana, né? Tem que ver aí se você tem ou não dúvida dessa parte. Lembrando o seguinte também, né, gente? Deixa eu projetar a nossa prova. Deixa eu projetar aqui, gente. Até interessante, a gente podia falar um pouco da prova. Aqui, ó, nós estamos na semana 6, a prova é daqui 2 semanas, né? Tá? Então, o conteúdo da prova vai até a semana atual, até essa semana. Então, vamos até a composição de funções, tá? Então, o conteúdo aqui dessa parte do material 5 vai entrar na prova, né? Composição de funções, né? Inversa a gente não chegou a falar, né? Então, vai só até a parte de compor funções, determinar o domínio de funções compostas, domínios de funções gerais, certo? Aí a parte aqui que vai entrar em função inversa, aí a gente não entrou ainda, que a função inversa a gente não chegou a falar, né? Bom, vai até funções e composições. Como é que vai ser a prova, Cir? Então, a prova vai ser assim, né? Em princípio, eu marcaria para quarta-feira, é horário de aula, mas não só horário de aula, né? Uma janela contendo o horário de aula. Então, eu pensei em deixar, tipo, a prova umas 5 horas disponível, e vocês teriam que postar o arquivo, eu vou botar o arquivo com as questões lá na página, e aí vocês teriam de 4 a 5 horas para colocar essas respostas lá, certo? É aquela, né? Você vai resolver a questão no papel de maneira organizada, né? Peço isso. Escanear e colocar num arquivo PDF lá anexo na atividade. Eu vou abrir uma atividade lá como prova, né? Igual essa atividade que eu botei aí. Okay? Seria uma coisa assim. Tá? Eu acho que eu vou abrir uma enquete essa semana, abrir daqui a pouco, perguntando o horário preferido, né? Entre os dias da aula, né? Nossa aula é segunda e quarta, de 8 às 10. Então, teria que ser um desses 2 horários, teria que ser uma janela em um desses 2 horários, né? Ou na segunda ou na quarta. Aí a gente pode fazer assim, o horário mais votado fica o horário da prova, né? Imagino que vai ser esse horário de quarta, que foi o horário mais votado para a aula de exercício, né? Ok? Ok. Beleza. Bom, gente, temos 15 para as 10. Querem continuar? Querem fazer mais alguma pergunta? Por mim tá tudo bem, por mim a gente fecha aqui. Por mim também. Gente. Quase não falei assim, hoje. vamos tentar combinar assim, né, gente? Para a próxima semana, exatamente, vocês precisam, né, se posicionar aí, fazer uns exercícios para pintar uma dúvida na cabeça de vocês, né? E aí, na semana que vem, a gente se encontra de novo para esclarecer essas dúvidas, tá? Eventualmente, a gente pode até semana que vem fazer uns 2 encontros, se for o caso, tá bom? Tá. Aí vocês vão dando aí um feedback aí para eu saber se há interesse ou não, né? Mas o ideal é que vocês venham com perguntas, com dúvidas sobre exercícios que vocês tenham tentado fazer, né? Ok? Certo, pode deixar. Pode deixar, professor. Beleza, gente? Vou encerrar a gravação aqui. Então, boa noite para todos. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor.